Fala pessoal, tudo bem? Tem que refazer o vídeo de novo, sempre com problema com áudio. Mas beleza, vocês vão ter um spoiler aqui do que foi feito aqui e como que a gente chegar. Mas basicamente assim, tinha um perguntado por mensagem se quisesse fazer a bolinha pular, né? Como que poderia fazer, tá? Então a gente volta aqui na versão anterior e vamos fazer mais ou menos esse mesmo exercício, já que já que eu consegui fazer a cagada de salvar com o áudio errado aqui, mas tudo bem, vou tentar ser mais sucinto dessa vez. Tá, o que você pode fazer para fazer alguma coisa similar a isso? Aí, primeiramente, vamos abrir aqui a versão anterior. Aí tu cria aqui um box, né, só de, de guia e tal, né? E lembrando que a ideia aqui é como se você fosse fazer o exercício você mesmo, né? Você não precisa aplicar exatamente o que eu fiz aqui, né? Seria mais uma ideia. Então, você coloca ali a bolinha onde você quer, nesse caso aqui, né? Que você vai subir. Então, se ele estivesse subindo num ambiente aqui, só aumentar o tamanho do ambiente e tal. Aí, podemos deixar ele mais ou menos por aqui. Para evitar de entrar no cenário, você pode, com o botão direito aqui, você vai em Vertex aqui, ó. E daí você seleciona esses negócios aqui. Você pode colocar na posição que tu quer aqui, um pouquinho mais para trás aqui, daí não vai entrar, né? E também você pode animar isso aqui também, se for o caso, né? Se você quiser. Vamos supor que você queira deixar, por exemplo, como se ela estivesse se mexendo, né, o tempo todo. Você pode selecionar aqui, por exemplo. Ela não é uma plataforma fixa, né? Então até aqui tá de boa, e daí quando ela vem pra cá, ela vai pra posição que tu quer. Aí aqui, lógico, para fazer isso aqui funcionar, a gente precisa evitar de, a partir daqui, ela não vai mais para frente, né? Tipo, aqui ela teria que absorver nesse lugar aqui. Então, podemos, primeiramente, aqui manter a posição que ela tá. Então ela não vai mais para baixo. Vamos deixar assim. Aí quando ela vem para cá, a gente faz o inverso, né? Ela vem para baixo. E daí ela para aqui. A gente já vai trabalhar em cima da construção da energia que precisa para que isso funcione, tá? Então ela chegou aqui, né? Parou aqui e tal. Só que para ir para trás, você precisa criar uma energia, né? Então a gente precisaria aumentar um pouco os frames aqui. Você precisa criar uma energia para que ela vá para trás. Então você pode fazer assim. E daí ela sobe, né? Para ter a energia que precisa para descer. E daí ela quica aqui para cá. Então ela subiu, né? Dá até para você jogar um pouco mais para frente, né? Que daí ela vai um pouco mais na direção do negócio que você quer. Você precisa criar um pouco mais da energia para ir para lá. E daí ela vem para cá e tal. E para mais ou menos onde tu quer. Beleza? Então você criou, parou aqui. Ela ficou fixa ali na posição que tu quer. Só que ainda você não precisa criar energia. Você cria a partir do momento que você quer que ela desça, né? Aí você cria aqui e daí ela vem para baixo. Beleza. Ela vem para baixo na direção que tu quer. Então isso aqui seria a antecipação, né? Tipo, é importante você gerar porque senão vai ficar uma coisa meio estranha, né? Porque você precisa sair da inércia para aquilo ali ela corresponda ao movimento que foi feito, né? Então ele vai trazer aqui e daí ele volta para trás.
porque acho que foi de um frame pro outro muito movimento, né? Então podemos diminuir um pouquinho. Daí ele tá vindo para baixo. E daí vem para cá. Aí ele sobe aqui, estica em relação àquilo que tá. Você pode brincar com isso aqui, né? Para ficar mais dinamiquinho e tal. Então acho que isso já adequa mais. Ó. E aqui você consegue ver mais ou menos como é que tá ficando, né? Eu acho que no final das contas essa aula vai ficar mais curta do que a que eu tava fazendo, que eu fiz, mas enfim. O que importa é que a ideia é a mesma. Tá aqui. Tá. Agora, vamos só fazer na câmera certa, né? Que talvez você não consiga ver direito. Mas essa daqui é a câmera correta, né? Eu acho que uma coisa que é importante é a gente fazer um up mais claro aqui, ó, sabe? Ela saiu daqui, ela fica um pouco mais no ar aqui, saca? E depois ela começa a descer. Você pode até se guiar pelo motion trail aqui, se você quiser. Ó, ela criou isso aqui, né? Veio mais perto. Aí gerou aqui mais isso daqui, essa energia que você quer por aqui. Sobe ali, né? Talvez não, aqui ó, ficou um pouco, o stretch ficou muito grande. O stretch tem que ser mais aqui, sabe? Então você pode criar isso aqui, ficar mais. E daí ele vai pra lá. E aqui ele foi pro lado, né? Mas a ideia é que fique na mesma posição, né? Então, por mais que o objeto caiu, ele ficou parado ali, né? Então ele tem que ficar mais ou menos na mesma direção de que ele estava. E daí sim ele gera energia, né? Contrária, para daí fazer o up que a gente quer e depois começar a descer. Beleza? Aí aqui a gente consegue sentir um pouco mais do movimento. Agora a gente vai cortar algumas coisinhas, principalmente na relação ao rabo, para deixar o movimento um pouquinho mais dinâmico. Mas a essência do negócio é essa daqui, né? Assim, tipo... Beleza? Acho que dá pra fazer mais uma coisinha aqui, né? No chão aqui, tá? Eu acho que eu não curti tanto, que é o seguinte. Talvez aqui na hora que ele vá pra cá, ela pode ser menor, esse negocinho aqui. E talvez ele faça mais ou menos isso daqui pra cá. Bem mais pertinho. Então a gente consegue fechar aqui. Ele foi pro lado aqui, então acho que não precisa, acho que é mais aqui. Beleza? Então vou e daí para aqui e para aqui. Beleza? Acho que aí já fica mais interessante. Aqui você pode até, como você gerou para trás, você pode até fazer um pouco mais alto se você quiser, sabe? E ter mais hold aqui. Dá para criar um frame, por exemplo, no meio daqui desse aqui, ó. Você cria, aperta o botão direito e cria um frame. Então ele vai ficar mais no hold lá ainda. Mesma coisa aqui, se cria um frame antes desse daqui. Mas tem um pouquinho nesse hold. E depois ele desce rápido, sabe? Dá para fazer essas brincadeiras, varia do estilo que você quer fazer da sua animação. Só manter uma lógica, né, tal, e daí sai rápido em cima disso. Esse frame e esse outro frame eles estão meio que na mesma velocidade, então só fazer isso aqui. Então, beleza, a gente tem agora isso aqui, aumentei um pouquinho o tamanho da cena.
E daí tá de boa. Agora a gente vai para os refinamentos em cima disso aqui, tá? Então, beleza? Aí, beleza. Agora, primeiramente, se você reparar, tem umas rotações nesse eixo aqui que a gente não precisaria aqui, tá? A gente pode zerar isso aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo mais 2D, então ele está girando mais nesse ângulo aqui, ó, sabe? Esse daqui pra cá, ele não está girando. Então, a gente consegue zerar esse controle aqui e deixar ele mais simples. Aí você só aperta 0, né? E dá um break aqui para não ter outras infos desse controlador, saca? Pode ser bem mais simples. Daí são menos coisas para polir depois. Aí aqui a gente pode trabalhar em cima disso aqui, ó. Meio que aqui demora um pouquinho para subir, ó. Tá vendo esse frame para cá, ó? Podemos cortar esse frame aqui. Pô, mas tá difícil, hein? Aí, cut, corta aqui e remove, né? O espaço que tem no meio, tá? Então ele vai sair daqui. Daí você pode tirar esse aqui também, porque ele tá dando uma freadinha no movimento. Move. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó, ele tá dando... Aqui a gente pode colocar mais perto do corpo. Mesma coisa aqui. Um pouquinho mais. E daí... Aqui tem uma questão, né? Ele tem que parar mais ou menos por aqui para depois fazer esse movimento de ir para dentro aqui, sabe? Então ele tem que mais ou menos parar por aqui. Mais ou menos aqui ele não vai mais. Então você pode jogar isso aqui puxando para fora, porque essa descida vai ser mais aqui para quando você chegar aqui. Então a gente deixa meio que ele terminando o movimento só. Ele para o movimento aqui, depois que ele fez aquilo ali que a gente estava querendo. Aí isso daqui só vai acontecer quando ele começar a descer. Aí sim, aí faz sentido. Aqui pode até ser mais pertinho da pose que a gente vai. Então, segura mais isso daqui. E daí ele vai acontecer mais na hora que for descer aqui. Tá. Então passa aqui um pouquinho do ponto. Volta. Para. Tal. E boa. Aí. Aqui até dá pra segurar um pouco mais ainda. Ele tá indo um pouquinho antes. E daí ele já vai pra... Já. Você vê como fica um pouco mais simples, né? Acho que só melhorar o overlapping, sabe? Overlapping seria esse fluxo da própria energia que ela não parar tudo ao mesmo tempo. Beleza? Só um momento. Beleza. Então, o que a gente pode fazer só... Pra ele parar aqui, ó.
Beleza. Daí aqui, ó. Tipo, tá vendo como dá essa batidinha aqui, ó? Mais ou menos por aqui. Então já... E aqui também, ó. Daqui dá uma batida forte, sabe? Se a gente... Se a gente conseguir aqui fazer isso daqui, já vai melhorar. Aí aqui também é a mesma coisa, ó. Ela tem que terminar o movimento. Ó, tá vendo como tá tudo descendo junto? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso aqui precisa atrasar em relação da parada aqui. E aí acho que o fluxo vai ficar melhor. Já vamos nessa. Beleza? Então, acho que a gente já fica com um efeito mais legal aqui. Dá até pra fazer um pouquinho mais de overlapping, mas do final das contas a mecânica é mais ou menos essa. E acho que já funciona de forma estrutural aí, tá? Então, eu espero que tenha feito sentido. Eu vou ver se a gente faz mais um exercício, porque eu tô estudando o próximo exercício. Eu tenho que fazer uns estudos antes de mostrar para vocês, né? Para não ficar tão complicado assim, sabe? Para explicar. Então, eu faço algumas versões antes e daí eu faço o vídeo, porque eu tento ver se fica um pouco mais fácil de passar um aprendizado e tal. Então eu faço uma ou duas vezes eu mesmo, assim, então eu não faço do zero, né? Então eu estou estudando esse próximo exercício, acho que vai começar essa semana mesmo, mas assim que eu tiver com ele assim bem consistente na minha cabeça, aí eu consigo criar os vídeos, tá bom? Valeu mesmo, abraço.